Eu sou nutricionista que ajudo a emagrecer mulheres da forma mais fácil possível. Emagrecer nem sempre é fácil, né? E o que eu vejo, mulherada? Que a maioria de vocês fica muito focada em comer menos. Comer menos e comer pouco e comer o mínimo possível. E aí, muitas vezes, o emagrecimento ainda assim não acontece. Quem já passou por isso? De comer parece que cada vez menos e não adianta, não emagrece igual. Já passaram por isso alguma vez? Ou assim, outra coisa que a mulherada faz muito? Eu vou cortar a janta, eu vou cortar o doce. E aí fica aquela alimentação sem graça, sem gosto, aquela coisa triste que a gente não consegue manter. Quem que já aprontou dessa? Escreve aqui pra mim, vocês não me deram nem boa noite. Boa noite, gurias, sejam bem-vindas. Tudo bem? Oi! Hoje nós vamos falar sobre os 2 nutrientes que não podem faltar para quem quer emagrecer. E, gurias, então, muitas vezes, o que você precisa não é cortar mais coisa, e sim incluir os alimentos certos. Incluir as coisas que você precisa. E não ficar excluindo e deixar a tua dieta cada vez mais restrita. Tua alimentação cada vez mais restrita. Por quê? Porque assim, se você deixar a tua alimentação extremamente restrita, tu não fica saciada. E aí, tu vai comendo o que tem pela frente. Né? Às vezes tu tá numa restrição ali. Passou o dia comendo salada, carne e ovo. Aí chega uma hora, que geralmente é à noite, que vem aquela fome, aquela parada, principalmente quando você fez restrições durante o dia ou você não comeu os alimentos certos, o que é muito comum também. Como eu falei hoje, ninguém acha que tá fazendo errado, né? Ninguém tá se alimentando ali achando que tá errando. Todo mundo acha que tá fazendo melhor, que tá acertando. Só que muitas vezes nós não conseguimos ver os erros da nossa alimentação ali, precisa alguém de fora para analisar, para fazer, né, para fazer você enxergar melhor. Gurias, depois, no final da live, a nossa live é curtinha de 15 e 20 minutos, tá? No final da live, você pode me mandar lá no direct a foto de um prato teu de hoje que tu quer que eu analise, que eu vou analisar. Vou dizer o que eu incluiria, o que eu retiraria, mas no final da live, não é para sair agora. Então, gurias, vamos lá. Um dos nutrientes essenciais e que falta na maioria da alimentação das pessoas são as fibras. Fibras são super comuns, são super conhecidas, mas as pessoas ainda não consomem elas em quantidade suficiente. Porque o melhor opção seria você consumir em todas as refeições do teu dia alguma fonte de fibra. Só que aí, lá no consultório, eu vejo que eu tenho que estar fazendo uma briga para ter em 2, 3 refeições as fibras. Que você não consome, às vezes, mal em uma refeição do teu dia. Uma quantidade de fibras adequada. O ideal era que você consumisse no café da manhã, no almoço, nos teus lanches e no jantar uma boa quantidade de fibra. E a maioria das pessoas não consome, eu já vou explicar. Vamos lá, por que as fibras são tão importantes? Vocês sabem, porque fibra é algo super comum, assim, já se fala há anos, né? Por que será que as fibras são tão importantes? Alguém sabe? Coloca aqui pra mim. O que acontece? Por que a gente teria que consumir fibras, né, na maior parte das refeições? Vai colocando aqui nos comentários, ou não sabe nada. Não me deram nem boa noite, agora não sabem nada sobre as fibras. Gurias, as fibras, elas fazem uma faxina no nosso corpo. Bob. Elas faxinam o nosso corpo, elas fazem muito bem para o nosso intestino
que é fundamental no emagrecimento. Intestino funciona melhor. As fibras alimentam as bactérias boas do nosso intestino. Além disso, uma das coisas mais importantes, a saciedade. As fibras ajudam muito na saciedade. Eu já vou dar exemplos de refeições para vocês. Não esquece, depois que acabar a live, tu pode me mandar tua fotinho da refeição lá no direct que eu vou avaliar. Então, gurias, a fibra faz essa faxina no nosso intestino, alimenta as bactérias boas, alguns tipos de fibras, ajuda na saciedade, ajuda o intestino a funcionar melhor. E aí, aonde que estão as fibras, será? A fibra, gurias, como o nosso corpo demora mais para digerir, e tem algumas fibras que o nosso corpo não digere, é como se essa fibra fica mais tempo ali no teu estômago ali, ajuda a lentificar o esvaziamento do teu estômago e por isso te dá mais saciedade. Entenderam? E aonde que estão essas fibras? Em alimentos do nosso dia a dia. Por exemplo, chia, vocês já conhecem, tenho certeza. Linhaça, super comum também. Aveia é um alimento rico em fibras. O psyllium, vocês conhecem psyllium? Ele é um farelinho assim também riquíssimo em fibra, que ele forma um gel, até se a gente deixa na água, a chia também, né? Ela forma um gel ali que vai ajudar também a absorver melhor lá no intestino, ajuda a reduzir o colesterol também, as fibras. Aonde mais estão essas fibras? Nas frutas, gurias, nos vegetais, saladas, legumes. Então, fruta, salada, legume e vegetais são a melhor fonte de fibras. E aí também temos as sementinhas como chia, linhaça, gergelim, girassol, o psyllium. Então, como que a gente vai montar refeições ricas em fibras? Como você montaria, será? Gurias, alimentos como o feijão também tem bastante fibra, a batata doce, o arroz integral, mas a fonte que eu quero que vocês consumam são principalmente frutas, vegetais, sementinhas. Então vamos lá, no almoço, forma de incluir fibras, salada. Tem que ter variedade e quantidade de saladas e vegetais. Às vezes eu pergunto assim, você come salada? Tem pessoas que comem, tem pessoas que não comem. Mas a maioria come, porém muito pouca quantidade. A pessoa come salada, mas é uma folha e meia de alface e 2 amostrinhas ali de beterraba, enfim. É muito pouco, gente. Tem que caprichar, fazer um pratão de salada e de legume. Aí sim você vai estar consumindo uma boa quantidade de fibras. E como que a gente adiciona no café da manhã as fibras? Olha que nós estamos falando do primeiro nutriente a recém. No café da manhã, por exemplo, você pode incluir uma fruta, um mamão, por exemplo, colocar um psyllium em cima, colocar uma chia em cima, já adiciona canela, já ajuda a regular a glicose. Então, um café da manhã nutritivo com fruta, não precisa ser mamão, né? Pode ser banana, pode ser kiwi, pode ser morango. E uma sementinha junto, é um café da manhã que já fica muito mais nutritivo, muito mais gostoso, vai te saciar por muito mais tempo, vai fazer bem para a saúde do seu intestino. Facílimo de fazer, fácil de fazer, não acham? Então, ó, já incluímos fibras no café da manhã e no almoço. E no jantar? Gente, repete o almoço. Repete o que tu fez no almoço. Ai, Nutri, mas eu não como comida. Então, tu vai fazer o quê? Que vai fazer? Bota aqui, ou bota aqui nos comentários. O que você vai fazer se tu quiser incluir fibra no teu jantar e tu não come comida?
Você vai fazer o quê? Vamos ver se vocês aprenderam. Estão na live aqui só assistindo sem aprender? Sempre tem uma mijadinha, né? Ei, gente, o que você faria para incluir uma fibra no teu jantar se você não come comida? Na fruta? Será? Se tu vai fazer um sanduíche. Sanduíche com cenoura, alface e frango. Para incluir as fibras na noite ali, por exemplo, isso, ó, um sanduichão com bastante salada, um mingau que tem aveia, uma tapioca recheadinha de salada e frango. Muito bom, gurias. Porque você incluiu os vegetais que carregam as fibras ali junto. Então é 1000 vezes melhor tu fazer um sanduichinho com salada junto e um franguinho, um ovo, um queijinho, do que você comer um pão com manteiga e queijo. Pão com presunto e queijo, que não vai ter fibra, não vai ter o nosso outro nutriente e não vai te saciar. Não vai ser bom para você, não vai te dar saciedade suficiente. E aí, de repente, você vai ter que comer mais um pão e teu emagrecimento não acontece. Entendido, gurias? Nos lanches também você pode fazer um mingau, colocar uma fruta com um pouco de aveia. Não vai ser só isso o teu lanche, porque eu não dou miséria para ninguém comer. Não é só fruta com uma sementinha. Mas eu tô dizendo como incluir as fibras. Então, frutas com aveia, um iogurte com aveia, chia ali nas frutas, uma panqueca de banana e aveia. Já fica um lanche da tarde muito melhor e super nutritivo. E aí, gurias, vamos para o outro nutriente que é fundamental e a maioria não consome em quantidade suficiente. São as proteínas. A quantidade e a qualidade adequada de proteínas no teu dia a dia. O que as proteínas fazem? Elas são um nutriente de estrutura do nosso corpo. Elas ajudam a construir os músculos, construir o cabelo, a pele, a unha. Elas ajudam na produção dos nossos hormônios. Elas dão sustentação para o nosso organismo. E aonde que estão as proteínas, gurias? E assim, para a mulherada, por exemplo, que mulher perde mais massa magra, acho que isso vocês já sabem, com a idade a gente vai perdendo massa magra. Claro que fundamental é fazer exercícios de força, é fazer musculação, é fortalecer, mas a tua alimentação precisa estar ajustada com isso e ter a quantidade de proteína suficiente também. Porque o corpo também, ele demora mais para digerir as proteínas. Então, o nosso corpo gasta mais caloria para digerir as proteínas e as fibras também, né? E assim a gente se mantém mais saciada por mais tempo. Então, a proteína aumenta muito a nossa saciedade. E onde tem as proteínas? Vocês sabem? Coloca aqui para mim, nos comentários. Aonde tem proteína? Quais alimentos que tem proteína? Tenho certeza que vocês sabem algum para me dizer. Quais alimentos que tem proteína? O mais comum, mais divulgado nos ovos, na carne de gado, no franguinho, no leite, no iogurte, nos queijos tem um pouco. Tem também as nossas proteínas vegetais, que é a lentilha, a ervilha, o feijão, o tofu, que não é muito comum aqui na nossa região, mas é bem legal, que é um alimento que vem da soja. Isso aí. Então, gurias, nós temos várias fontes de proteínas que dá para fazer uma variação muito legal.
Então, no almoço é o horário que todo mundo consome com mais facilidade a carne, a proteína, né? O nutriente proteína, mas carne não é só proteína, tá? Então, assim, no teu café da manhã você tem proteína? No teu lanche da tarde você tem proteína? No teu jantar está tendo proteína? Sim ou não? Gente, a combinação desses dois nutrientes que eu tô falando hoje, fibras e proteína, dá uma saciedade inacreditável. É uma saciedade maravilhosa. Então, se você fizer lá um ovinho mexido e um mamão com uma chia e psyllium, tu vai reparar o quanto isso vai te saciar. E além de saciar, vai fazer teu corpo trabalhar melhor, funcionar melhor. É como se a gente fosse colocar óleo numa máquina, sabe? Aquilo ali acelera, a máquina trabalha melhor, com mais eficiência. Então, nós temos tudo para o nosso corpo trabalhar melhor, a gente só precisa saber usar isso de forma inteligente. Então, se você combinar esses dois alimentos, vai ser muito legal a tua refeição. E outra coisa, se faltar um desses dois alimentos, desses nutrientes, perdão, você vai viver com fome, você vai viver beliscando, você vai viver querendo doce. Oi, voltou, gente? Travou, só pra mim não tava travado. Voltou? Me diz aí. Sim, estão me ouvindo? Não está? Check, oi. Já estamos quase finalizando a live e tinha que travar, né? Que coisa séria. Gurias, mas essa live, pra quem entrou depois, enfim, as lives de terça sempre vão pro YouTube, tá? Fica 24 horas, então tá. Fica 24 horas aqui e depois vão lá pro YouTube pra quem quiser olhar. Então tá, gurias. O que eu tava falando? Que a gente fala de emagrecimento, a gente quer emagrecer, sem dúvida, mas a gente precisa olhar pra nossa saúde, principalmente depois dos 30, 35, 40, 50. 50 não tem nem conversa. Mas aí, a partir dos 30, 35, você precisa olhar para sua saúde, você precisa pensar no seu futuro, porque esses alimentos que eu te falei, fibra, proteína, eles vão te ajudar a dar saciedade, vão ajudar você a ter mais saúde, vão prevenir doenças, por exemplo, o índice de pacientes, de pessoas com diabetes, hipertensão, só aumenta nos últimos anos. E aí, eu tenho a impressão que as pessoas levam a saúde assim, ó, vamos ver, levam na brincadeira. Ai, uma diabetesinha aqui. Gente, vocês têm noção do que é uma doença que não tem cura? Que tem só tratamento? E que você pode prevenir 100% com a tua alimentação, teu controle de peso e teus hábitos? Diabetes e hipertensão são as duas maiores causas de insuficiência renal, que é uma doença, assim, ó, gente, que é terrível, que ninguém deveria ter, ninguém merece ter. Você tem que ir lá fazer hemodiálise 2, 3 vezes por semana, passar no hospital. E essa doença tem a principal causa de diabetes, hipertensão e obesidade e sobrepeso, que são coisas totalmente preveníveis pela nossa alimentação. Então, assim, não admito que hoje, na era da informação, a gente não cuide um pouquinho que seja da alimentação. Toda terça eu tô aqui fazendo live, todo dia eu tô ali nos stories. E assim, gurias, essas informações que vocês pegam, elas são informações boas, ótimas, maravilhosas,
mas são informações soltas. A gente precisa seguir um método, um passo a passo, porque eu ouvi semana passada alguém falando assim, quanto mais informação nós temos, pior é. E eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, principalmente quem quer emagrecer. Quanto mais informação a gente coleta, mais a gente paralisa. Porque daí, sobre nutrição, uma pessoa te fala uma coisa, outra pessoa te fala outra. Aí aqui no Instagram tu vê, um fala isso, um fala aquilo, e fica um monte de informação solta que tu não sabe o que fazer. Por isso que é tão importante ter um método, um passo a passo, um direcionamento. Por isso tem que ir na consulta. Na consulta não, fazer um acompanhamento. Quem tem 10, 15, 20 quilos para perder. Certo? Mas, gurias, lembrem, quem mandar o prato lá no direct, eu vou analisar no final da live, tá? Então, o que vocês aprenderam hoje mesmo e o que vocês têm que incluir? O segredo é fazer restrição e cortar tudo fora? Todos os alimentos que a gente gosta? O que vocês aprenderam a fazer aqui hoje? Quais são os 2 nutrientes fundamentais tanto para quem quer emagrecer quanto para quem quer manter sua saúde? Prova! Gurias, agora ó, tem mais gente, não esqueçam, quem mandar a foto do prato lá no direct, escolhe um prato do teu dia hoje, que tu tirou uma foto, será que tirou uma foto? Não precisa ser de hoje, e me manda lá que eu vou sugerir o que é para você melhorar, incluir e retirar. Revisando, quais são os 2 nutrientes que não podem faltar na nossa alimentação? Fibras, aonde estão elas? Frutas, verduras, legumes, sementes, psyllium, farinha de aveia, chia, linhaça. E as proteínas, incluir fibra em todas as refeições. E as proteínas também, pelo menos nas principais refeições. Ovos, frango, leite, queijo, quem consome leite, iogurte num lanche da tarde. Assim você vai ter mais qualidade, teu corpo vai ficar mais bonito, você vai ter mais saciedade e uma maior variação de nutrientes no teu dia a dia, no teu dia. Certo, lindas? Aprenderam hoje comigo? Me manda coraçãozinho aqui. O silêncio das lives é o ó, né? E toda live eu tô aqui dizendo oi, me mandem boa noite, manda pergunta, manda dúvida. É só eu falando. Aprenderam, não aprenderam? Manda coraçãozinho. Ah, os coraçãozinhos vêm. Vocês devem ser muito tímidas, né? Que não mandam. Ter uma alimentação com fibras e proteínas. Muito bem. Esses são os 2 nutrientes essenciais para nossa vida. Toda de pluminha da Shein. Parece um anjo. Ai, muito obrigada. Muito bem, gurias. Obrigado pela companhia. Aguardo os pratinhos de vocês lá no direct. A nossa live agora vai ficar salva, parcelada, mas vai lá pro YouTube bem direitinho. Alguém me mandou a pergunta lá na caixinha sobre a fome depois das 18 horas. Também já tem live sobre isso lá no YouTube. Eu vou colocar o link para vocês nos stories, tá? Aceito sugestões de lives para as nossas terças-feiras. E uma boa noite para vocês. Beijos, tchau, tchau.